uma alegria, gente, poder ver pessoas se formando. Segunda noite, né? Já começa a semana buscando formação. Quanta virtude eu vejo nisso, né? Que boa disposição de vocês. Isso é maravilhoso que na nossa igreja a gente tenha isso. Como foi dito, eu tenho me dedicado aos estudos da questão dos abusos e atuado nesse sentido no nosso contexto eclesial aqui do Brasil e buscado formação onde tem, né? Infelizmente, aqui no Brasil ainda não tem muita referência de formação nesse sentido. Então, encontrar aqui um grupo onde eu possa partilhar o que tem sido meus estudos e vivência também é muito interessante, que me enche de esperança de que vocês serão multiplicadores de tudo isso. Então, que bom que a gente está aqui hoje para fazer essa partilha. E eu quero fazer essa partilha, o tempo não é o suficiente para a gente tratar muito desse assunto, porque ele é muito complexo. A gente vai vendo que nem mapa mental, né? É uma ideia que se abre em 3, que abre mais 4, que abre mais 5, que tem mais 3. Então, mas eu espero que com o auxílio da graça divina eu possa falar aquilo que é oportuno para a gente dar um pontapé inicial nesse tema aqui entre nós. E quero começar falando do contexto eclesial em que isso está acontecendo. Então, começar pelo Papa Francisco, que foi importante nesse novo momento que a gente vive com relação a esse assunto na igreja. Depois vou falar um pouco de como é a gênese e a dinâmica disso e as raízes teológicas até mesmo para que haja uma cultura de abusos. Então, depois eu entro na tipificação dos abusos, né, o abuso de poder, sexual, espiritual, para que a gente possa falar brevemente sobre eles e, na nossa conversa, também trazendo exemplos, né, e partilhando sobre tudo isso. Então, de início, eu queria dizer para vocês que o Papa Francisco, ele é fruto do tempo de igreja que ele viveu, e como muitos, não era tão sensível à temática dos abusos. Até que em 2018, em janeiro, ele foi para o Peru e para o Chile, e viveu uma situação bem conturbada nessa visita dele ao Chile, porque lá estava tendo já muitos escândalos por causa dos abusos da parte de clérigos, e, sobretudo, pelo acobertamento que a hierarquia fazia desses abusos. Então, o povo chileno estava bastante contrário à igreja nesse momento, por toda essa incoerência. O Papa foi lá, não entendeu bem o que tinha acontecido, se indispôs, inclusive na mídia, como uma das vítimas de abuso. Depois teve que pedir desculpa em entrevista e tudo mais, mas ele voltou para o Vaticano ainda meio digerindo a coisa. Sabe quando a coisa cai no estômago e fica rodando? O Papa estava tendo essa indigestão da visita dele do Chile, e em conversas com os assessores dele, dessa área, eles falaram, mas Santo Padre, é que as coisas não são como o senhor está vendo, tem muita coisa aí por trás. Então, ele teve uma atitude linda, que foi de chamar ao Vaticano as vítimas de abuso. Então, ele recebeu um grupo de padres vítimas de abusos e um grupo de leigos que tinha levado à mídia os processos de abuso e negligência da igreja. E para cada um desses leigos, por exemplo, ele deu uma tarde inteira dele de atendimento. Ele passou uma tarde inteira com o James Hamilton, uma tarde inteira com o Juan Carlos Cruz, para poder ouvi-los de coração aberto. E o fruto dessas visitas que ele recebeu no Vaticano foi o que depois, numa entrevista, e existe o vídeo disso, dá para procurar no YouTube, o Papa faz assim com a mão, aí explodiu a minha mente e eu me converti. A viagem ao Chile foi a da minha conversão. Porque ele percebeu que o problema dos abusos não era um problema de pessoas que queriam destruir a igreja, não era um problema de difamação, mas que era um problema real, gravíssimo, que estava enraizado na cultura eclesial. Então, nesse momento, ele escreve uma carta ao povo de Deus que peregrina no Chile, e escreveu também uma carta aos bispos do Chile, os chamando para uma conversinha paternal no Vaticano, pedindo que todos eles se preparassem em oração, que toda a igreja do Chile rezasse, mas que ele, que tinha acabado de estar no Chile, 2 meses depois, já chamou todo o episcopado para essa visita. Então, o que eu quero começar falando com vocês é o que foram as palavras do Papa Francisco ao povo de Deus que peregrina no Chile. Eu considero que é a fala dele mais profética, porque é onde ele cunhou a expressão cultura de abuso, que é o que depois a gente pode ver que é o que a gente vive, uma cultura de abuso. A cultura é aquilo onde a gente está imerso e a gente não se sente estranho àquilo que acontece, né? Então, a gente está numa cultura de abuso, a gente vive abusos cotidianos, acha normal cometê-los,
e tá tudo certo, a vida que segue. Sou muito evangelizadora, super católica, serei santa, mas às custas de estar abusando de outras pessoas, né? Então a gente não consegue ver o tamanho do problema quando a gente está imerso nessa cultura, até que algo externo nos alerte. Então, o Papa Francisco, nessa carta, ele trouxe 4 pontos assim que eu considero principais. E aqui já faço uma propaganda, né? Quem quiser esse texto do Papa na íntegra, no site do Vaticano tem, em espanhol. Mas eu e um amigo meu, a gente fez um e-book só com textos do Papa Francisco sobre a cultura de abusos. Então está disponível gratuitamente. É só clicar no link do meu Instagram que baixa lá o e-book, que tem esse e outros textos selecionados sobre a cultura de abusos, especificamente do Papa Francisco. Então, a primeira coisa que o Papa apresenta na carta é o abuso como um fenômeno comunitário e sistêmico. E ele utiliza a figura bíblica, né, do corpo de Cristo. Então, se um membro sofre, sofre todo o corpo, para afirmar que a dor e a chaga dos abusos não são meramente problemas individuais de um clérigo, mas uma dimensão global e comunitária que afeta a igreja em sua totalidade. E é essa perspectiva que nos obriga a superar a tentação de soluções meramente disciplinares ou de contenção, e exige uma conversão comunitária e profunda. Depois, um outro ponto que ele vai abordar é que o clericalismo é a raiz mais profunda da cultura de abusos. Ele fala que essa mentalidade cria uma elite que se sente superior, intocável, e por isso tem a autorização para abusar da autoridade e da consciência, gerando o abuso de poder que muitas vezes precede e pavimenta o caminho do abuso sexual. Então, o Papa aí, ele cunhou essa expressão, cultura de abuso, e depois ele ainda fez essa correlação entre os demais tipos de abusos. Então, enquanto muita gente estava falando, oh meu Deus, padres pedófilos, nossa, são mais que pedófilos, abusam também de pessoas vulneráveis, né, que não são menores de idade, o abuso sexual, o Papa conseguiu enxergar o problema de modo a perceber a correlação entre os vários tipos de abuso. E ele fez isso porque, após ele ouvir algumas vítimas, ele pôde entender melhor a dinâmica dos abusos. E ele também tinha enviado ao Chile 2 investigadores do Vaticano para ouvirem as pessoas que ele não tinha ouvido. E ouviram por volta de 60 vítimas, se eu não me engano. Então, eles conseguiram traçar um bom mapa daquilo que era a cultura de abuso no Chile e que é o que a gente vive em toda a igreja no mundo. Então, o Papa aí, ele faz também, assim, de início já, essa correlação. Então, o abuso de poder, o clericalismo, né, esse desejo de ser melhor que o outro, poder usar o outro, é o que muitas vezes pavimenta todo o processo do abuso sexual na igreja. E aqui agora é o meu parêntese, né, não é o Papa. Mas até hoje eu não ouvi uma história de um abuso sexual que tenha se dado num ímpeto. Por exemplo, eu estava na paróquia, andando no pórtico, chegou um padre e me agarrou do nada. Nossa, eu estava lá numa boa, de repente, quando eu vi, já foi. Como são com um maníaco do parque, por exemplo, né? Os abusos na igreja, eles são fruto dessa dinâmica de abuso de poder, numa relação assimétrica de alguém que é referência e que passa a exercer um domínio ali sobre a consciência da pessoa, se colocando em nome de Deus. Então, essa pessoa vai perdendo as suas resistências, vai ficando nas mãos, né, dessa manipulação, até que, por último, começam a acontecer os abusos físicos. Porque pode ser mais difícil a gente falar se está acontecendo um abuso espiritual ou não, mas um abuso físico, objetivamente, a gente consegue ver se aconteceu ou não. Então, é o último dos abusos, né, porque é o mais descarado. Então, o Papa, ele, na carta dele, ele traz para nós essa correlação entre os tipos de abuso. Então, e é bonito que ele diz que a raiz está no clericalismo. Por quê? Porque é quando eu me coloco como diferente, com poder, e que não serei, né, condenada por nada, porque eu sou diferente dos demais, que são coitados, que são meus servos, que são objetos para o meu uso. Depois o Papa fala que existe a cultura de abusos e também uma cultura do silêncio, que é essa cultura do silêncio, do encobrimento, que acaba mantendo a cultura de abuso. E por isso, gente,
Não é o Papa que diz, né? Eu estou falando. É tão importante a gente falar sobre o assunto. Porque na medida que a gente começa a falar, a gente já está combatendo o abuso. Ah, mas eu não fiz nada de concreto para combater o abuso. Ah, se você falou sobre o assunto, você está fazendo algo de concreto para vencer esse assunto. Então, o primeiro combate aos abusos começa justamente em falar sobre ele. Por quê? Porque a gente está indo frontalmente contrário, se opondo a essa cultura do acobertamento e do encobrimento, da cultura do silêncio, que é o que o mantém firme. Então, por que muitas vezes o comportamento dos abusadores é como de líder de seitas, né? Que não permite outras influências, outras vozes, oposição. Justamente porque ele quer manter esse jeito dele ser a única voz ali ouvida, o que mais se assemelha ao Deus daquela comunidade, né? Então, é importantíssimo que a gente fale sobre o assunto. E fale, como diz São Paulo, oportuna e inoportunamente. Porque aí a gente vai começar a, de fato, combater este mal tão grande. E daí, então, a gente vê que onde a gente começa a ter transparência, prestação de contas, onde a gente começa a falar sobre o assunto, os abusos começam a ser denunciados e combatidos. E é interessante também que, nesse contexto do silenciamento, muitas vezes a desculpa que se dá para o silenciamento é que nós não podemos negligenciar com a igreja, eu não posso combater a igreja, ferir a igreja, como se a instituição estivesse acima das pessoas. E a gente esquece que Jesus fundou a igreja, sim, mas para que a igreja se colocasse a serviço das pessoas, e não para que a igreja se servisse das pessoas. Então, a igreja é um local de serviço para a dignidade das pessoas, para a santidade das pessoas, para o crescimento das pessoas, e não para o uso dessas pessoas. Então, é importantíssimo que a gente tenha também essa mentalidade, não de defesa da instituição acima do bem das pessoas, mas de entender que a instituição foi fundada pelo nosso Senhor para servir a todas as pessoas. Então, é contrário, né? Frontalmente oposta à situação do servir a todos, do servir-se das pessoas. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E de ontem para hoje eu recebi uma mensagem, né? E partilho aqui com vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com isso. Um rapaz de 25 anos, que aos 25 anos, em 2023, foi abusado por um padre. E talvez depois eu possa contar um pouco mais da história, mas só para chegar nesse ponto. Ele falou: eu liguei no Disque Denúncia, mas eu não sei se eu tenho que retirar a denúncia de lá, porque eu estou com um receio, como se eu estivesse fazendo um mal para a igreja. Eu falei: meu irmão, os últimos papas têm pedido que sejam feitas as denúncias à polícia, porque crime é crime, e faz parte da justiça humana a gente tentar restabelecer, né, reparar o mal. Então, você não está fazendo mal para a igreja, você está fazendo bem, lançando luz num erro, para que um padre que está cometendo crimes, delitos, pecados, ele possa ser advertido a retomar o bom caminho. É um bem que se faz à igreja, não é um mal. E quantas vezes o Papa Francisco agradeceu à mídia por divulgar e dar voz àqueles que nós silenciamos. Então, muitas vezes essa cultura do encobrimento e do silenciamento, ela tem por trás essa noção de que falar sobre um mal que está presente na igreja é falar mal da igreja. E não, é querer o bem da igreja. Eu quero que a igreja possa dar um testemunho mais autêntico de ser o corpo místico de Cristo, que é sinal de salvação e canal de salvação para esse mundo. E quanto mais abuso estiver na igreja, menos esse testemunho é possível. Então, quando eu falo sobre o assunto dos abusos, quando eu faço uma denúncia à igreja e à polícia de um caso de abuso, eu não estou prejudicando a igreja. Pelo contrário, eu estou ajudando a igreja. Quem prejudicou a igreja foi quem? Foi quem fez o ato contrário àquilo que nós professamos como fé. Então, o Papa Francisco também traz esses elementos, então, do não acobertamento dos casos e do não colocar as pessoas a serviço da instituição. E depois ele faz o convite, ele diz que é necessário, então, uma conversão, uma cultura que possa se contrapor à cultura de abusos. E ele fala, né, que então a gente tem que sair do encobrimento e para falar explicitamente sobre isso, tem que sair da cultura de abusos para ir para uma cultura do cuidado, para uma cultura da bondade, para uma cultura dos bons tratos.
E é interessante que a gente pode perceber, se a gente for fazer uma eclesiologia do Papa Francisco, até 2018 era uma coisa. Após 2018, o magistério dele muda. Ele começa a falar sobre abusos em todos os momentos. E eu tenho um artigo também sobre isso, se vocês quiserem, posso mandar depois, que assim, até 2018 ele não tocava no assunto. Em 2018, no começo do ano, foi a visita ao Chile. Ele escreveu essa carta, depois ele promulgou o documento para os jovens, Christus Vivit, que em princípio não teria nada a ver com abusos, mas ele fala sobre os tipos de abuso e pede ajuda dos jovens para que denunciem, no sentido de falar para os padres quando estão sendo clericalistas, quando estão cometendo abusos, que ele confia nos jovens. Então, depois ele foi fazer os votos de Natal para a Cúria Romana, ele falou sobre abusos. Você fala, meu Deus, até o Papa era para ele dar Feliz Natal, ele está falando de abusos. Então, a gente vai vendo que o magistério dele foi sendo moldado também por essa temática. É o falar oportuna e inoportunamente, tentando combater um tipo de cultura. Só que se a gente for perceber também, foi a partir de 2018 que o Papa Francisco começou a falar muito sobre o tema da sinodalidade. Porque ele entendeu que, em alguma medida, ele precisa combater o mal frontalmente, então é contra a cultura de abuso, tolerância zero. Mas a gente não pode fazer sempre uma proposta apenas negativa de combater o mal. A gente precisa abrir caminhos para um bem. Eu preciso dar uma solução para as pessoas seguirem. Então, essa cultura do cuidado, cultura da transparência, essas decisões dialogadas, essas relações menos assimétricas, com menos uso do poder, com mais alternância de poder e tudo, o que vem a ser isso, senão o que nós chamamos hoje de sinodalidade? Então, a gente pode perceber que, para o Papa Francisco, essas duas realidades foram caminhando juntos. Quando ele precisa fazer uma proposta positiva para a igreja, ele falava de viver a sinodalidade. Quando ele precisava falar do mal que a gente tem que combater, temos que combater a cultura de abuso. Então, é interessante que a gente vai vendo que essa proposta foi tomando um grande corpo no magistério dele. Então, aqui eu encerro a carta, né, ao povo de Deus que peregrina no Chile. Então, a gente vê que uma das coisas que o Papa apontou como raiz da cultura de abuso é o clericalismo. E a gente deveria pensar, né, nossa, quanto mais os padres, no caso, o clero, tivesse consciência do que é a própria vocação, mais deveriam se colocar a serviço. João 13, né, meus irmãos? Alguns parecem não ter essa página na Bíblia, né, que é quando nosso Senhor se ajoelha e fala, eu que sou grande, estou aqui servindo, vocês também têm que servir. E o Papa, então, ele está falando sobre isso. Ir contra o clericalismo e viver mais uma vocação, uma igreja que serve. E tem um padre chileno, estudioso, Samuel Fernandes, da Universidade Católica do Chile, e ele tem um artigo que eu acho muito interessante, onde ele fala da fundamentação teológica de uma cultura de abusos. Isso é interessantíssimo, porque se existe uma cultura de abusos, a cultura tem como um dos seus elementos a mentalidade. O outro é a sensibilidade e o outro é a prática. Então, qual é a mentalidade que me motiva no meu modo de agir? Nós temos um modo de agir. Quando a gente tem experiência de viajar com outras culturas, em outros países, a gente fala, nossa, é sério que eles vivem dessa forma, que eles fazem isso, que isso é normal para eles? Nossa, para mim é tão diferente. E um exemplo que eu posso dar aqui é quando eu estava em Roma estudando lá, um dia de tarde, frio, comprei chocolate, um pacotinho de chocolate, voltei para a aula, ofereci para os meus colegas, alguém quer um chocolatinho? Coisa mais normal de um brasileiro fazer, né, gente? Quem aqui chega com um saco de um doce, alguma coisa, com um monte de gente e não oferece? A gente oferece até bolacha para desconhecido no ônibus, né? Tipo, você quer uma bolacha aqui? Então, é nossa cultura. E lá começaram a me perguntar, é seu aniversário hoje? Parabéns. Eu falei, não é aniversário, não? Ué, por que você está dando doce? Eu falei, porque eu comprei, eu tenho vários. Ah, mas não é seu aniversário? Eu falei, não. É que a gente só dá doce no aniversário. Eu falei, brasileiro partilha tudo sempre. Para o Brasil, não. Então, assim, para eles não cabia na mentalidade deles que a minha sensibilidade me fizesse pensar no bem deles, partilhando o bem que eu tinha, que eu estava oferecendo. Agora, para mim, brasileira, é a coisa mais esquisita do mundo. Eu chegar com tanto de chocolate ali, começar a abrir o barulhinho do bombom, né? O pessoal olhando e eu comer escondido. Tipo, meu, não vou oferecer porque não é meu aniversário. Imagina. Então, assim, a cultura é isso. Então, a gente pensar que a gente tem uma cultura de abusos passa por a gente entender que a gente tem uma mentalidade que diz que está ok a gente sentir atração por um tipo de atitude que usa do outro em nome de Deus.
E porque a gente pensa e sente dessa forma, a gente age assim. Então, é uma cultura de abuso. E o padre Samuel Fernandes, ele diz que a mentalidade por trás disso tem fundamentação teológica. Então, 3 áreas que ele coloca assim: deformações na antropologia e na teologia da criação. A gente desconfia de tudo que é a natureza humana, porque o ser humano não é bom. Vocês já perceberam que a gente faz uma coisa errada, a gente fala, que foi a minha humanidade, desculpa. Ué, mas se eu faço uma coisa boa também, é com a minha humanidade que eu estou fazendo bem. Mas a gente sempre usa essa desculpa do, eu sou humano demais para dar conta disso. Não, a carne que é fraca. Então a gente sempre tem essa desconfiança. E uma outra coisa, a gente vê a criação como uma coisa negativa. A gente sempre desconfia, o mundo é mal. A gente sempre está numa negação que a sociedade, das coisas assim. Então o modo da gente entender a nossa pertença ao mundo acaba fazendo com que a gente entenda essa experiência como negativa, como algo que afronte a santidade, a bondade, a beleza de Deus. E uma outra coisa, nesse âmbito primeiro, é de ter uma obediência cega. Então, a gente desconfia sempre da gente mesmo, que eu não posso estar pensando uma coisa que seja boa, inspirada. Imagina, quem sou eu? É a outra ali, a autoridade que está sobre mim, que Deus constituiu, que me manda fazer algo, então eu vou obedecer cegamente, porque ele ou ela, superior, é que sabe das coisas, não sou eu, imagina. E eu tenho que desconfiar de mim se eu não estou confiando cegamente numa pessoa, porque o problema certamente sou eu. Então, algumas ideias iniciais são essas. Outras que ele fala é no campo da eclesiologia e do ministério ordenado. Porque ele fala assim, que muitas vezes a gente identifica Deus com as suas mediações. Então, tem uma perigosa identificação de Deus com seus mediadores ou com a própria igreja. Então, é aquele negócio. Se eu tiver que acreditar no Bruno ou no Frei, eu vou acreditar no Frei. Porque ele é configurado a Cristo, ele se doou, ele foi ordenado. Com certeza ele é mais idôneo e santo que o Bruno. Porque o Bruno é só mais um na fila do pão aí da vida dos leigos, cheio de preocupações mundanas, né? Pagando os boletos, educando filho, e essas correrias. Não, certeza que o Frei é mais ungido. E a palavra do Frei, nossa, é a palavra de Deus na minha vida. É Jesus que veio na minha casa me ver hoje. A gente faz com que haja uma divinização do humano que é servo de Deus. E outra coisa também é a questão da apropriação da vontade de Deus. Quando, por exemplo, tem um padre que é abusador, ele se apropria da voz de Deus e da vontade de Deus, utilizando disso para conseguir os fins que ele quer. Então ele chega para uma pessoa e diz: olha, tem certeza que você vai fazer isso? Deus não quer. Você rezou bem, você discerniu? Não é vontade de Deus para a sua vida. O que Deus te fala hoje é: as pessoas não ajudam os outros a fazerem discernimentos responsáveis e livres. Não ajudam na formação da consciência. Mas muitas vezes tem essa ideia de que eu sou, pode ser também no ramo leigo, um fundador de uma comunidade, pode ser uma referência de um grupo de oração. Não, eu sou aqui a voz de Deus. Meu irmão, e hoje Deus está falando para você que você tem que sair de casa, que você tem que terminar namoro, que você tem que mudar de emprego, que você não pode mais fazer isso. Deus está te falando. Então a gente se apropria da voz de Deus, a gente não propõe para o outro um discernimento. Você já pensou se seria o caso, de repente, de você mudar de casa? Você entende que o que Deus está te chamando é realmente para isso? A gente não propõe discernimento. A gente, quando é abusador, né? A gente já se coloca na vida do outro como sendo a voz de Deus. Uma outra questão é a concentração de poder. Então, em muitas estruturas eclesiais, tem uma autoridade sem contrapeso. É aquele coordenador eterno, né? Está no 10º mandato e não deixa ter uma, entre aspas, chapa concorrente, não deixa que nenhuma outra liderança desponte para que ele se mantenha sempre no poder, né? Tendo o cargo ali hierárquico dele. Então, a pessoa acaba usando a estrutura da igreja para se manter podendo utilizar um poder em nome da igreja para ela influenciar e manipular a vida dos outros. E uma outra questão nesse âmbito é o mau uso da unidade. Se exalta a unidade de modo que ela tem que se transformar em uniformidade de pensamento. Não pode haver críticas. A comunhão, então, vira uma identidade mono, né? É tudo igualzinho. E é interessante notar aqui
que, por exemplo, nos Legionários de Cristo, né, que é o caso icônico da igreja da nossa era, assim, na questão dos abusos, a gente pode perceber que eles tinham um voto de silêncio com relação à crítica aos superiores. Então, eles tinham obediência, castidade, pobreza e silêncio diante da crítica pelos superiores. E então, um ambiente onde você não pode criticar, onde você não pode fazer pergunta, querer saber a razão das coisas, vai se tornando um ambiente abusivo, porque quem está na liderança faz o que bem entender. Isso fica claro, no caso deles, né, com a vida dupla, tripla, quádrupla que o fundador deles levava, e eles seguiam com a vida como se nada tivesse acontecendo, porque eles foram formados numa consciência de que não se critica, não se questiona um superior. Então, qualquer coisa que eles vissem, eles não falariam, porque era um voto. Então, muitas vezes acontece isso. Em nome da unidade, ninguém pode ser uma voz distoante que vai questionar, que vai perguntar. Se alguém levantar a mão e falar, tem certeza que é por aí? Eu acho diferente. Eu falei, eita, sempre tem que ter o diabolos na comunidade, aquele que divide, aquele que sai do... Ué, é só um ponto de vista diferente, né? Quero ter unidade, mas quero colaborar com uma reflexão. Não, sempre tem a pessoa que vem para dividir, que não está em acordo com a comunidade. E vem esse discurso que espiritualiza como se fosse, de fato, um embate espiritual, quando na realidade é só uma pessoa olhando por um outro ponto de vista. E por último, ele diz que existe uma deformação na teologia espiritual, abuso das virtudes. Porque se eu pergunto para vocês, né, a teologia espiritual nos apresenta a humildade como um valor, correto? Falar, todos os santos foram humildes, hein? É preciso ter humildade. Jesus manda-se humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. E o que acontece quando há uma deformação a esse respeito na teologia espiritual? Então, o abusador, em geral, o clérigo, o formador, a autoridade, ela se sente no direito de humilhar a outra pessoa. Não é que a humildade vai ser fruto de humilhações que Deus permite porque acontecem na vida e Deus vai usando da vida para nos formar. Ele se sente Deus da história do outro e fala, esse aí está precisando ser mais humilde. Vou dar uma humilhadinha nele para ver se ele aprende. Mas quando eu me proponho a humilhar o outro, eu posso estar ferindo a dignidade do outro. Eu posso estar desrespeitando o outro. Mas como eu estou entendendo que é bom que ele seja humilde, então eu vou provocar a humilhação na vida dele. Eu vou tratá-lo mal. Eu vou expô-lo ao ridículo. Porque eu posso, né? Eu estou no papel de Deus na vida dele. É para o bem dele, é para o outro crescer. Uma outra questão nesse sentido é que a transparência, a vida na verdade, ela é também um valor na espiritualidade. Mas muitas vezes isso é apresentado como uma ferramenta de controle. Então você tem que me falar tudo, inclusive se eu for interno. Você tem que ser transparente. Você não confia em mim, eu sou seu pai espiritual. Você acha que eu não quero o seu bem? Não precisa ter medo de se abrir para mim, filho. Pode contar comigo em tudo. Imagina. E tem um caso que, por incrível que pareça, né, no Brasil foi feito um mini documentário pelo UOL, Universo Online, né, o portal UOL, e sobre o caso de abusos em Monte Sião, no Mosteiro da Transfiguração da Trindade. É que eles mudaram de nome dele, não sei, mas enfim. O abusador em caso era o fundador, Padre Hernani. E uma das coisas que ele fazia era isso, ele atendia em terapia, inclusive, os religiosos, depois ele usava do que ele ouvia em terapia e confissão para fazer esse discurso, mas eu, seu pai, você acha que eu quero o seu mal? Levava os rapazes para o quarto dele na comunidade, depois, durante as viagens, levava em motéis, mas sou eu, seu pai, você acha que eu vou fazer um mal para você? Então, acaba tendo também essa realidade de exigir a transparência para que se possa ter controle sobre o outro. Uma outra realidade é que a gente daí põe no colo de Nossa Senhora, né? Você tem que aprender a silenciar como Maria. Maria guardava tudo no coração. E você quer ficar falando, quer ficar questionando, você não aceita, você é rebelde, você precisa aprender a fazer o silêncio para escutar a voz de Deus e todo o resto. Embora exista, sim, a função do silêncio, né, a vida contemplativa, a meditação e tudo isso, não pode se exigir silêncio
como ferramenta para ocultação. Então, eu não estou falando um silêncio que te gera a meditação, a contemplação e uma vida de virtude. Eu estou falando de um silêncio só para você não denunciar meu erro. Faz silêncio aí que é melhor para mim que você não fale nada sobre isso para ninguém. Então, muitas vezes se usa desse discurso do silêncio para ter essa cultura do acobertamento. E uma outra realidade é a deformação do rosto de Deus. Então, o resultado de algumas dessas distorções é fazer com que o fiel tenha Deus para ele como um Deus exigente, imprevisível, castigador, que humilha, que justifica a obediência cega a esse que é a mediação humana de Deus, né? Então é interessante ouvir as vítimas do Padre Caradima, do Chile, e eles falam, o Padre Caradima, ele tinha muito carisma com os jovens, atraía multidões de jovens para a paróquia dele em Santiago, e, em geral, ele começava o percurso formativo falando, usando São Francisco de Sales, e eu tenho Francisco de Sales aqui, também é minha devoção, para a dor do meu coração. O Padre Caradima usava de São Francisco de Sales na Filoteia, para dizer como é importante ter um diretor espiritual, alguém que te acompanhe, que é uma graça para poucos, que você não pode ficar duvidando dele, que você tem que se abrir a ele, para depois chegar para os garotos, para alguns escolhidos, e dizer, olha, eu quero ser seu diretor espiritual, você me aceita? Os meninos, logicamente, aceitavam. Ele tinha fama de que ele seria o próximo santo, o segundo santo chileno canonizado, seria ele, estava vivo ainda e estava divulgando já. E daí ele passava a ser o diretor espiritual, mas como que eram as formações que ele continuava no grupo, falando do inferno. E uma dessas vítimas dele diz, eu chegava a ter pesadelo com o inferno, a sentir o cheiro quase do inferno, de tanto que ele pregava sobre o inferno de modo inflamado, de modo tenebroso. E dele falava que quem não obedece a Deus com diretor espiritual vai para o inferno por desobediência. Olha como ele já usou a manipulação ali de quem é Deus para conseguir os fins dele, né? Então, isso também acontece, essa deformação, com a realidade da obediência, do sacrifício, da unidade, coisas que são boas em si mesmas, mas que acabam sendo distorcidas em função de um sistema abusivo. Então, a gente tem que olhar para a nossa realidade e entender que o problema não está em um padre tarado, por dizer assim, em uma madre superiora autoritária. O problema que a gente vive hoje quanto igreja é muito mais profundo, porque é uma cultura de abusos e como cultura tem uma mentalidade que é até teologicamente fundada, infelizmente, para estar tão enraizada em nós. Então a gente tem que conhecer sobre essa cultura para que a gente possa combatê-la de modo prático, né? Então a gente tem que entender que hoje a gente falar sobre esse assunto, muito mais do que atacar a igreja, é fazer o processo da cura da igreja, da busca por cuidar da igreja, para que ela viva na verdade aquilo que é o evangelho de nosso Senhor. Então, por isso é importante a gente olhar também para essa fundamentação teológica que acaba sendo base para tantos abusos. Agora, se a gente for entrar, e eu quis que vocês lessem aquele texto do Tintini antes, porque ele traz muita base das coisas que eu estou falando, sobretudo que eu vou falar agora, e que eu não terei tempo de parar para ficar explicando. A natureza, né, dos abusos podem ser várias. Então, pode ser uma crise da própria identidade, pode ser essa mentalidade, essa teologia, e pode ser o desejo de poder, né, a noção de poder que cada um tem. E o que o Tintini e outros estudiosos hoje são praticamente unânimes em dizer é que a crise de abuso na igreja nasce na área do poder. As pessoas querem ter poder sobre a vida dos outros, sobre as coisas. E por isso, elas colocam as outras pessoas apenas como objeto para que elas alcancem essa finalidade. Que pode chegar até a um problema de abuso sexual, mas é sempre ela quer ter poder sobre a vida do outro. Então, a figura do agressor muitas vezes tem esse desejo de poder, tem essa crise de identidade do quem eu sou. Porque eu não sou poderosa na vida do outro, mas se eu entrar em crise sobre quem eu sou, se eu não me conhecer na minha identidade, então eu posso começar a ser uma pessoa narcisista, com uma fragilidade imensa, desesperada, para ser reconhecida com um espaço especial na vida do outro, para ser o centro da vida do outro, para ter poder e instrumentalizar o outro. Então, acaba que eu começo a buscar
como que uma compensação na área do domínio, do controle e da instrumentalização do outro. Então, o abuso de poder, de consciência, de espiritual, eles acabam sendo o terreno fértil que permite o abuso sexual, porque a vítima ela já está isolada, ela já está dependente desse abusador, e ela já tem a sua liberdade e o seu discernimento roubados. Não é mais ela que pensa sobre o que fazer, é o abusador dela que diz se ela pode ou não pode. Então, a autoridade deveria ser vista de forma ministerial. O que é ministerial, né? É serviço. E a autoridade deveria ser vivida a partir da compaixão. Então, eu uso a minha autoridade não para te diminuir, pelo contrário, para te ajudar a crescer. E quanto mais você cresce na clareza da sua consciência e na sua liberdade, mais você está crescendo enquanto pessoa humana. Então, a gente deveria, quando a gente tem autoridade na vida dos outros, favorecer esse crescimento integral. E, no entanto, o que no ambiente dos abusos acontece é que as pessoas vivem o contrário disso. Usam da autoridade para dominar e usar os outros. Então, teria também, além do fundamento teológico, um fundamento antropológico para a questão dos abusos que está ligada à formação humana. O quanto a imaturidade de cada um de nós favorece com que a gente busque gratificações, e essas gratificações são sempre crescentes, porque a gente nunca se gratifica da mesma forma, com a mesma quantidade de gratificação. Então, se hoje eu fui autoritária com uma pessoa da minha família, amanhã eu serei na reunião da minha pastoral, e depois eu vou escalando, porque não me basta para eu sentir poderosa, sempre só tratar mal uma pessoa da minha família que é o meu capácio. Porque eu sempre vou querendo mais para eu me sentir sempre gratificada e equilibrada naquilo que são as minhas desordens interiores. Então, acaba que a imaturidade é uma grande raiz, a imaturidade humana, de toda essa realidade dos abusos na igreja. E se a gente vai percebendo o quanto os abusadores são imaturos, a gente vai ver isso com muita clareza. Porque são pessoas que estão atrás do quê? De autoestima, de reconhecimento, de aprovação, de se sentirem poderosos na vida dos outros, de serem reconhecidos por aquilo que fazem. E quando eles começam a ter alguém que dá esse retorno para eles, eles vão querendo sugar o máximo dessas pessoas para continuarem tendo sempre mais esses seguidores, né? Esse secto, nessa seita. Então a gente percebe que, no fundo, os abusadores, embora se coloquem como pessoas superpoderosas, que, né, exercem, fazem, são Deus ali na vida dos outros, no fundo são pessoas super frágeis e fracas, que estão desesperadas por encontrar um sentido, uma razão e o seu próprio lugar na história e no mundo. Então eles são tão inseguros que eles precisam se revestir de um poder para se sentir equilibrados por dentro. Então é preciso que a gente entenda isso e veja também que, no caso da vida religiosa, enquanto sacerdotal e vida consagrada, tem o agravante de um celibato que não é bem vivido no seu âmbito de formação humana. Então, a falta de gratificação pela vivência afetiva sexual que um casal tem faz com que o celibatário seja ainda mais pobre afetivamente. E ele precisa, então, entender que a pobreza dele não é uma pobreza. No fundo, é uma riqueza de quem encontrou um tesouro e livremente deixou todas as outras possibilidades para viver aqui e agora aquilo que é e será o céu de todos, que é uma vida esponsal com o nosso Senhor. Agora, se o celibatário não entende que o celibato dele é dom, é beleza, é graça, é doação de si, é o céu hoje, ele vai viver isso com peso. E nesse peso, ele não vai conseguir levar bem o celibato dele adiante como doação. Ele sempre vai buscar gratificação. Já que eu não tenho ninguém, então eu vou buscar bens, buscar pessoas, buscar consumo, né, de coisas, comidas e bebidas. Eu vou ser autoritário. Já que eu não tenho ninguém, eu quero ter uma carreira que seja incrível. No fundo, são imaturidades que a pessoa está tentando saciar, então, com as coisas do caminho da vida dela, e sempre mais, vai querer mais, mais, mais. E a raiz é essa imaturidade afetiva sexual, né? Então é importante a gente olhar para a realidade também nisso. E por fim, antes de eu falar dos tipos de abuso, tem a questão também da psicodinâmica do abuso
e como são usadas táticas de grooming para que isso aconteça. Então, quando a gente fala de psicodinâmica dos abusos, o Tintini ele fala sobre a lógica do plano inclinado. Então, a gente imagina uma descida, né? Ele fala que, imagina uma avalanche, né? A gente vai começar. Não é já toda a neve caindo, é um pouquinho de neve que vem vindo. É pouco a pouco. E ele diz que então tem um plano que é inclinado, começa pouquinho inclinado e depois vai sendo ladeira abaixo. E conforme esse plano inclinado vai sendo o nosso caminho, vai acontecendo na nossa descida que a nossa consciência cada vez menos nos acusa. Então a minha consciência fica cada vez mais obscurecida e buscando mais gratificações. Então são 5 fases desse plano inclinado. Ele diz que no último momento é quando a pessoa que era saudável, no sentido do campo mental dela, sem patologia clínica, pode se tornar uma pessoa com uma patologia, que já não tem mais liberdade para agir. E os passos são que começa tudo tendo uma concessão venial diante daquilo que é a minha identidade vocacional. Então a gente pensa, o que é próprio da vida sacerdotal e religiosa? A pessoa começa a viver uma coisa que não tem a ver com isso, mas que não necessariamente é um pecado ou um delito, ou pode ser acusado de errado. Mas é uma coisa pequena, que eu abro uma pequena concessão. Isso não, no português, claro, né, pelo menos aqui da minha região, a gente vai falar assim, isso não orna com a vida de padre. Mas não é que está errado. Mas parece que não encaixa. Não, mas se ele quer fazer, quem sou eu para julgar? Ele não precisa se confessar disso. Vai ter alguma coisa ali que não está batendo. Mas muitas vezes a pessoa, na busca da gratificação, vai falar o quê? Ué, não é errado, os outros podem fazer, por que que eu não? Só porque eu sou padre, só porque eu sou religiosa? Não, eu também sou gente, sou filho de Deus, também mereço, e passa a buscar essa gratificação. Quando a pessoa percebe que essa gratificação acontece e parece que equilibra o interior dela, qual é o risco que ela corre para um segundo passo? Repetir essa atitude. Se eu fiz uma vez, me senti equilibrado interiormente, eu vou começar a buscar isso mais vezes. Então eu repeti. E depois que eu repito, eu chego no terceiro passo. Porque isso se torna um hábito. Eu já não vou fazer um discernimento. Será que eu devo ou não buscar esse tipo de gratificação com esse comportamento, porque eu não estou bem resolvida? Não, já é um hábito. Não me senti bem, já vou ter essa atitude. Então, o que vai acontecendo é que, a partir do momento que se torna um hábito, eu já não vou mais deliberando todas as vezes que eu vou ter aquela escolha. Então, aquilo vai ficando como que a minha sensibilidade já vai naturalmente me inclinando para essa realidade. E daí o quarto e o quinto passos, que são quando a pessoa já não consegue mais viver sem essa realidade, porque vai criando como que uma dependência. Então eu estou me sentindo mal por alguma coisa, eu naturalmente buscava essa fuga. Mas se eu não posso buscar essa fuga, se eu não consigo ela nesse momento, eu fico como que em abstinência, porque eu preciso disso para me equilibrar. E cada vez mais eu vou precisando de doses maiores dessa experiência para que eu possa, então, me sentir equilibrado interiormente. Então, daí, o quinto passo é o quê? É quando eu já não tenho liberdade diante disso. E o Tintini, ele sempre repete a expressão, né? É quando a pessoa disse, nossa, quando eu vi eu já tinha feito, foi mais forte do que eu. Ele fala, realmente, neste momento, é mais forte que você. Mas porque você fez com que essa realidade se fortalecesse no seu interior. Você deformou a sua sensibilidade a ponto de você ficar insensível para o bem que você deveria viver na sua vocação e ficar naturalmente inclinado para isso que é extremamente oposto ao seu ideal vocacional. Então, ele fala que a gente vive esse plano inclinado em 5 passos, e eu gosto de brincar em alguns cursos e aulas, né? Eu falo, pessoal, agora 5 passos para você se tornar um abusador. Não tem erro, começa esses 5 passos, você vai ver onde você vai dar. Pequenas concessões veniais, repetição, hábito, automação, dependência e tal. Porque é o modo como as coisas acontecem. E agora, então, se a gente entende que a gente vive numa cultura de abuso e tem uma fundamentação teológica que é profundamente moldada pelas nossas imaturidades humanas, que são realidades que tantas vezes a gente não consegue perceber, porque a gente começa fazendo coisa que
não tem mal nenhum nisso que eu fiz, é só uma busca por gratificação. Aí a gente pode falar sobre os tipos de abuso, porque a gente já vai entender de onde eles vão. Quem está cometendo um abuso de poder não é que ele nasceu do bicho-papão, né? Ele é um cara muito mal e, nossa, nunca tem conserto. Não, em geral são pessoas imaturas que ao longo dos anos foram fazendo escolhas por gratificações, tendo uma consciência cada vez mais deformada e, para se saciarem, acabam cada vez mais vendo o outro como um objeto. É isso, simples assim, né? É tão horroroso quanto simples de entender o processo. Então, o que a gente pode ver? Os abusos, eles, em geral, são apresentados individualmente, mas o Tintin e outros têm gostado de falar isso de todos os abusos são abusos de poder, porque se alguém que não exerce poder sobre você chega para abusar de você, você fala, o que você está pensando? Da onde isso? Tá maluco? Até parece. Nossa, fulano veio me mandar fazer isso, mas não tem nada a ver, que louco. A gente não é vulnerável numa relação de iguais ou que a gente está acima. A gente é vulnerável na medida que o outro é referência. Que o outro tem uma autoridade espiritual, moral, de cargo sobre nós. Então, uma primeira coisa é essa realidade. Sempre é um abuso, então, de poder. Sempre é um problema da nossa identidade de entender que o outro é Deus ou que eu sou Deus na vida do outro. Então, é sempre uma instrumentalização das outras pessoas para preencher um vazio que eu tenho em alguma realidade que na minha identidade eu sou frágil. É sempre isso. Então, o abuso de poder, como a gente conhece, é interessante que entre os estudiosos, a maioria usa o termo abuso de poder. O Tintin, algumas vezes, ele parece que faz até uma birrinha com o termo, que ele fala assim, não é abuso de poder, porque o poder já é em si um abuso, porque Deus nos dá autoridade. E a autoridade mal exercida, a autoridade abusada, ela se converte em poder na vida do outro. Mas isso é só uma discussão terminológica, né, de alguns, mas que para nós dá o mesmo sentido. Então, é uma distorção grave da própria noção de ministério e de serviço. Então, o que é? É quando a autoridade conferida por Deus ou pela igreja, né, através de um cargo, é usada para dominar, manipular, controlar a liberdade e a vida do outro, em vez de servir para o seu crescimento. Então, ela é muito enraizada nessa realidade do clericalismo e do narcisismo presbiteral, religioso, e acaba que, no fundo, o abusador ele tem um enorme vazio interior, uma grande inconsistência afetiva que ele tenta compensar com a grandiosidade exterior, com essa fama, com essa autoridade que o papel dele tem. Então, a autoridade para ele se torna um modo, uma ferramenta de compensação da própria fragilidade dele. Um outro abuso que acontece, vou falar todos os abusos não sexuais primeiro, é um abuso de consciência, só para a gente colocar ele aqui no meio desses também, que o abuso de consciência fere a pessoa no foro interno dela, naquilo que ela tem de maior intimidade e que deveria ser inviolável, né? Que é a sua capacidade de discernimento e de relação com Deus. Então, a pessoa ela já não consegue mais pensar por si só, ela sempre precisa da homologação do outro. O James Hamilton, que foi vítima do padre Karadima, ele diz que o abuso de consciência do padre chegou a tanta intensidade na vida dele que ele já não conseguia mais, por exemplo, sair para comprar qualquer coisa sem que o padre tivesse dito que ele podia comprar. Mas ele já era um médico, cirurgião, pai de família. E ele tinha toda essa dependência do padre dizer se ele podia ou não fazer algo. O padre que indicou o casamento dele, indicou a casa onde ele e a esposa iam morar assim que casaram, tudo era o padre que fazia. Porque ele já não tinha mais capacidade de decisão, tamanho o abuso de consciência. Então, aí o abusador se torna o único mediador entre a pessoa e a graça de Deus. Então, para você estar na graça de Deus, ser agradável a Deus, eu vou te dizer o que você deve fazer. Você não precisa nem pensar que você vai pensar errado, você não sabe, eu que sei. E, então, é um tipo de abuso que se baseia numa leitura distorcida daquilo que é obediência, transformando tudo numa submissão servil e até mesmo numa autodestruição. A vítima ela vai perdendo o direito e a capacidade de ser uma pessoa interiormente livre. E daí a gente o abuso espiritual, ele é muito ligado ao abuso de consciência. Porque ele é um abuso de consciência com motivação espiritual. Em nome de Deus,
dos escritos do nosso fundador, deste nosso santo de devoção. Você tem que fazer assim porque eu estou dizendo que ele queria isso de você. E eu sou a voz de Deus aqui para você neste momento. Então, é a instrumentalização do sagrado para fins de dominação. E vai acontecendo que vai promovendo uma distorção de toda a vida de fé de cada indivíduo. Então, é interessante a gente olhar que vocês que, muito mais que eu, são da área da saúde mental, acho que a maioria, pelo menos, né, já tem mais conhecimento nessa área, que o abuso espiritual, o abuso de consciência, o abuso de autoridade, né, de poder, eles deixam as pessoas com traumas tanto quanto de um abuso sexual, tanto quanto de guerra. É uma verdadeira experiência de estresse pós-traumático, quando você vai acompanhar uma pessoa que passou por um abuso espiritual. A pessoa por dentro está tão destruída quanto uma que viveu um abuso sexual. Às vezes a gente acha que é uma coisa mais subjetiva, é fulano que foi muito sensível, é mimimi, vitimização, mas a realidade é que você ser abusado na sua consciência, na sua relação com Deus, causa tanto estrago interiormente, quanto ser abusado fisicamente. E daí o abuso sexual é o mais visível, né? Porque é mais objetivo, você é físico, então você consegue discernir melhor ocorreu ou não ocorreu. E é sempre uma manifestação final de uma grave inconsistência afetiva e uma imaturidade humana que já vem se manifestando através de outros problemas e que culmina, então, com o abuso sexual. Então, na igreja é o que eu dizia, o abuso sexual não é um problema sexual. Na igreja, o abuso sexual é um problema de imaturidade e busca por poder. Então, é simples assim, a gente não tem que ficar achando que o problema está sexualizando as coisas. Não. É um problema de imaturidade afetiva que busca por compensação, querendo ser poderoso na vida do outro, até o ponto de submetê-lo fisicamente. Então, pensa assim, quando alguém está tentando jogar uma ideia que não é uma coisa que você aceita tanto, você vai pensar, não. Você consegue ficar quieto, deixar a pessoa aqui falando? Você fala, não, nada a ver, não vou seguir isso aí, não. Algumas vezes a gente acaba caindo e sendo manipulado, ok. Mas onde eu estou querendo chegar? Que agora, se uma pessoa chega, um padre está me atendendo, ele põe a mão na minha perna, eu não vou falar, tá bom, vai deixando, né? Eu falo, ei, mão na minha perna não tem nada a ver com confissão. O que é isso? Porque uma repulsa. Se uma pessoa passa por mim e vai com a mão em algum lugar, o que eu vou fazer? Eu vou dar um tapa, eu vou dar um passo para o lado. A gente não tem tanta tolerância a abuso físico quanto a gente acaba tendo aos abusos não físicos. E o abuso físico é muito mais a gente perceber. Tocou ou não tocou, fez ou não fez. Então, é natural que para que aconteça um abuso físico, e eu permita isso em alguma medida, é porque eu já não tenho mais capacidade de decisão, liberdade e autonomia. Eu já estou totalmente nas mãos dessa pessoa, a ponto de não duvidar de nada, de não resistir a nada que ela faça comigo. Então, por isso que na igreja o abuso sexual é o cume de toda uma caminhada de outros abusos, porque para que alguém pensa, gente, que quer ser santo, que está na vida religiosa, como os casos agora do padre Rupinick, permita que um diretor espiritual, permita que um padre, um pregador de retiro, faça com ela tudo que ele fez, pelo menos no que as vítimas dizem, né? Tudo bem que são umas 30 vítimas dizendo uma coisa, mas ele ainda não foi julgado, ok. Mas, assim, o quanto ele já tinha essas mulheres nas mãos, enquanto diretor espiritual, referência espiritual, pregador do retiro da Cúria Romana, de tantos lugares, livros escritos, para que quando ele fizesse algo, as mulheres falassem, ele não está fazendo mal para mim. Eu que não estou entendendo a profundidade do bem que ele me faz quando ele me permite ter uma relação com ele. Então, assim, elas já não tinham liberdade, consciência, por isso vivem abusos físicos. Então, por fim, o que a gente precisa olhar é o quanto a gente precisa começar a construir uma cultura do cuidado. Uma cultura do cuidado com a dignidade do outro, através da troca de experiências, né, na transparência, na escuta mútua, no discernimento comum, e caminhando cada vez mais para contra
o que é uma mentalidade clericalista, que muitas vezes não é do clero, é dos próprios leigos, essa mentalidade, e é um comportamento clericalista também de leigos, né? É o coordenador, o fundador, o coordenador, o responsável da capela, que só ele que escolhe quem pode e quem não pode fazer, ele que manda e desmanda. Então, a gente precisa confrontar essa realidade, propondo sempre mais a cultura do cuidado, através da sinodalidade, e sempre trabalhar muito a formação humana de todos aqueles que estão à frente de qualquer realidade nossa. Porque enquanto nós tivermos pessoas imaturas, a graça de Deus vai ter um trabalhão para trabalhar nesse barro que somos nós. Então, se com a gente tentando ser maduro, a gente já dá trabalho, né, para a graça de Deus, imagina a gente conformado em imaturidades que cada vez mais vão crescendo dentro de nós, porque quanto menos a gente se trabalha, pior a gente fica. Então, a gente precisa muito fazer essa experiência de buscar a maturidade humana, buscar uma vivência sinodal, sempre mensurando as coisas, o quanto eu estou servindo ou o quanto eu estou me servindo dos outros, né? Eu sirvo aos outros ou eu me sirvo dos outros? Isso é um bom exame de consciência para que a gente possa caminhar com o rompimento e o confronto dessa que é uma cultura de abusos. E eu encerro por aqui para que a gente possa, então, dar sequência na partilha com as perguntas e as vivências, né, que cada um tem.